Vamos lá, edição número 2 da newsletter tributária do Quinalha Nicásio Advogados. Nossa ideia aqui é trazer as decisões, legislação e entendimentos do fisco dos últimos 15 dias para atualizar nossos amigos e clientes com relação aos aspectos tributários do nosso país. O primeiro ponto que a gente traz aqui na nossa newsletter é a publicação da Lei 208 de 2024. O que ela trouxe? Ela possibilitou que entes públicos, União, estados e municípios vendam créditos tributários para terceiros, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive fundos de investimento. Por que isso é importante? Vamos imaginar aqui na prática. Vamos supor que você tem uma empresa que tem um débito federal, ou seja, contra a União, de R$1 milhão. Esse débito é exigido por meio de uma execução fiscal e você lá está sendo cobrado desse débito. A União, em vez de ela continuar a cobrança em face da sua empresa, ela pode vender esse crédito para um terceiro. A partir desse momento, o terceiro vai ser o titular do direito ao recebimento desse crédito. A lei ela é muito clara no sentido de que a prerrogativa de cobrança desses valores continua com a Fazenda Pública. Então, nos parece que a União vai continuar lá no polo ativo da execução fiscal, te cobrando, né? Não vai aparecer o terceiro para te cobrar essa dívida, mas assim que esse pagamento for feito, esse valor vai ser direcionado a quem comprou o crédito, que aí pode ser uma empresa de direito privado, fundo de investimento, enfim, qualquer um que tenha interesse e tenha comprado o crédito da União. Muito provavelmente esse crédito vai ser comprado com deságio, então nesse exemplo que eu trouxe para vocês, um débito de R$1 milhão, a União vai vender talvez por 500 mil, por 400 mil, por 600 mil no mercado privado, e aí ela vai continuar buscando a satisfação desse crédito para que quando uma empresa pague ou quite essa dívida, esse valor seja remetido para o terceiro. É importante destacar que a lei ela prevê que cada ente público vai ter que elaborar uma lei específica para que possa adotar esse procedimento, e na nossa visão tem algumas discussões aqui bastante relevantes com relação à possibilidade dessa cessão onerosa, né? Sobretudo quando, por exemplo, a União já cedeu esse crédito para um terceiro, mas ela instituiu, por exemplo, um pagamento incentivado, uma possibilidade de pagamento com desconto. Será que essa empresa que teve seu crédito cedido para um terceiro e que ela não teve nenhuma ingerência sobre isso, ela pode aderir a um parcelamento muito proveitoso para ela lá no futuro? Ou será que ela não pode, já que esse crédito está travado para um terceiro? Enfim, todos esses pontos devem ser observados a partir da lei específica de cada ente. Outro ponto importante que a gente traz na nossa newsletter é com relação ao protesto judicial e a interrupção da prescrição do crédito tributário. Como que significa isso? Basicamente, a gente tem algumas hipóteses previstas na legislação em que a prescrição do crédito tributário é interrompida. Hoje a gente sabe que o crédito tributário, né, a dívida tributária, ela tem um prazo para ser cobrada, né? Ou seja, você tem 5 anos ali da data da constituição definitiva do crédito tributário. Hoje, essa lei está prevendo, alterou o Código Tributário Nacional para prever que o protesto extrajudicial é uma causa que interrompe a prescrição, ou seja, a partir do protesto extrajudicial, o prazo da prescrição ele recomeça e isso tende a ser um problema, né, para as empresas, já que o protesto extrajudicial acaba sendo um pouco mais fácil de ser operacionalizado. Um segundo ponto que a gente traz aqui na nossa newsletter é que a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi pautada para julgamento no dia 28/8 de 2024. O que significa isso? Isso é uma tese tributária que se aplica para todos os prestadores de serviço no país, a não ser aqueles que estão no Simples Nacional. E a ideia é o seguinte: toda empresa prestadora de serviço recolhe ISS sobre o seu faturamento, que é o Imposto sobre Serviço. Esse montante de ISS, que talvez seja o principal imposto recolhido pelas empresas prestadoras de serviço, ele está na base de cálculo de outro tributo, que é o PIS e a COFINS. Então a ideia é retirar esse ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, fazendo com que esse PIS/COFINS seja reduzido, tá? Então é importante as empresas prestadoras de serviço observarem esse tema e que, obviamente, ajuizem, né, a ação para discutir isso antes do dia 28/8 de agosto, né, 28/8 de 2024,
já que a tendência é que, caso o entendimento seja favorável às empresas, esse entendimento se aplique apenas para o futuro, ressalvadas as empresas que ajuizaram a ação antes da data do início do julgamento. Então é importante as empresas prestadoras de serviço avaliarem isso, porque é uma possibilidade efetiva de redução de carga tributária. O terceiro ponto que eu trago aqui para vocês é com relação ao projeto de lei complementar que trata da reforma tributária, né? O projeto ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados com 336 votos favoráveis no último dia 10 e agora o projeto está no Senado Federal para que, enfim, seja tramitado. Inclusive, recentemente, o presidente Rodrigo Pacheco informou que a matéria vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria do senador Eduardo Braga. Então, a gente deve ter novidades aí em breve com relação à regulamentação da reforma tributária por meio dessa lei complementar, que, diga-se de passagem, vai ser talvez mais importante do que a própria Constituição Federal, porque essa lei complementar que vai definir efetivamente as diretrizes dessa nossa reforma tributária. Finalizando aqui, nós temos no ponto 4 uma nova resolução para as empresas do Rio de Janeiro que utilizam benefício fiscal de ICMS. Existem alguns benefícios previstos lá no anexo dessa resolução. E o que essa resolução traz? Ela traz a obrigatoriedade de usuários desses benefícios fiscais que ela prevê no seu anexo único a comunicarem tanto a informações relativas ao enquadramento nesses benefícios fiscais, quanto a regular adesão aos respectivos incentivos fiscais, tá? Item 5, penúltimo item da nossa newsletter, a gente indica aqui que o STF, ele determinou a reinclusão de contribuintes inadimplentes no Refis. O que significa isso? O fisco, ele tinha adotado uma prática de entender que se a sua parcela é muito pequena, você não seria capaz de amortizar a sua dívida durante o tempo e que, por isso, você não poderia aderir ao Refis. E o STF, referendando já uma liminar dada no ano passado, determinou a reinclusão desses contribuintes no Programa de Recuperação Fiscal Refis, afastando esse argumento de que as parcelas eram ínfimas ou impagáveis, tá? E o último ponto que a gente traz aqui na nossa newsletter é a publicação pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, de 22 novos convênios ICMS que tratam de diversos assuntos. Dentre eles, a concessão de benefícios fiscais, alteração de regras de substituição tributária, entre outros. Enfim, caso você tenha alguma dúvida sobre algum tema que a gente trouxe aqui, a gente está super à disposição para esclarecer e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Daqui 15 dias nós nos veremos de novo. Um abraço.